A paz do Senhor. Hoje eu vou ler no livro de Gênesis sobre a criação. No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e as trevas estavam sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e separou Deus a luz das trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja expansão em meio das águas, e separe as águas das águas. E fez Deus a expansão, e separou as águas que estavam debaixo da expansão, das águas que estavam sobre a expansão. E foi assim. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o segundo dia. E disse Deus: junte-se as águas que estão debaixo dos céus em um lugar, e descubra-se a porção seca. E foi assim. E chamou Deus a porção seca terra, e a reunião das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore de fruto que dê fruto segundo a sua espécie, que sua semente esteja nela sobre a terra. E foi assim. E produziu a terra erva verde, erva que dá semente segundo sua natureza, e árvore que dá fruto cuja semente está nele, segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para separar o dia e a noite, e sejam por sinais, e para as estações, e para dias e anos, e sejam por luminares na expansão dos céus para iluminar sobre a terra. E foi, e fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para que exerça domínio no dia, e o luminar menor para que exerça domínio na noite. Fez também as estrelas, e as pôs Deus na expansão dos céus, para iluminar sobre a terra, e para exercer domínio no dia e na noite, e para separar a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o quarto dia. E disse Deus: produzam as águas répteis de alma vivente e aves que voem sobre a terra, na expansão aberta dos céus. E criou Deus as grandes criaturas marinhas, e toda coisa viva que anda arrastando, que as águas produziram segundo a sua espécie, e toda ave de asas segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o quinto dia. E disse Deus: produz a terra seres viventes segundo a sua espécie, animais e serpentes, e animais da terra segundo a sua espécie. E foi assim. E fez Deus animais da terra segundo a sua espécie, e gado segundo a sua espécie, e todo animal que anda arrastando sobre a terra segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos ao homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine os peixes do mar e as aves dos céus, e os animais e toda a terra, e todo animal que anda arrastando sobre a terra. E criou Deus o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e disse-lhe Deus: frutificai e multiplicai, e enchei a terra, e subjugai-a, e dominai os peixes do mar, e as aves dos céus, e todos os animais que se movem sobre a terra. E disse Deus: eis que vos dei toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, de árvore que dá semente, vos será para comer. E todo animal da terra, e todas as aves dos céus, e tudo o que se move sobre a terra, em que há vida, toda a erva verde lhe será para comer. E foi assim. E viu Deus tudo o que havia feito, e eis que era bom, em grande maneira. E foi assim a manhã e a tarde, o sexto dia. E foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. E acabou Deus no sétimo dia a sua obra que fez. E repousou no sétimo dia de toda a sua obra que havia feito. E abençoou Deus ao sétimo dia e o santificou, porque nele repousou de toda a sua obra que ele havia criado e feito. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados.
no dia que o Senhor Deus fez a terra e os céus, antes que toda a planta do campo existisse na terra, e antes que toda a erva do campo nascesse, porque ainda não havia o Senhor Deus feito chover sobre a terra, e nem havia homem para que lavrasse a terra, mas subia da terra um vapor que regava toda a face da terra. Formou, pois, o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e soprou em sua narina o sopro da vida, e foi assim, e soprou em sua narina e fez o homem em alma vivente. Amém. Igreja, ministério, aquele que vive. Uma igreja no coração de Deus.